Conjuntos numéricos. Então, na aula de hoje, vamos começar um novo assunto, falando a respeito dos conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos, gente? São conjuntos que envolvem os números. Porque se você parar para pensar, existem diversos tipos de números, não é isso? Existem, por exemplo, 3 pães, 4 pães por R$1. Então, R$1 é um tipo de número, não é isso? E tem, por exemplo, esse sonho está 2,50. 2,50 é outro tipo de número, é 2,50. Já é outro tipo de número, não é isso? Também tem assim, me dá a metade do seu pão aí, não é isso? Metade, que é a fração 1/2, já é outro tipo de número. Então, vamos começar agora estudando, os conjuntos numéricos. A gente tem que entender que os conjuntos numéricos, eles são uma necessidade do homem, É sua necessidade, é minha necessidade, tá bom? Nós temos necessidade dos números, nós precisamos dos números. Por exemplo, numa casa, ou então você mesmo no colégio, você ganha do seu pai R$5 para comprar um lanche. Olha só como é que você precisa do número, R$5. Você não pode comprar na cantina coisas que a soma vão dar mais do que R$5, porque você não vai ter dinheiro suficiente para isso. Então você precisa saber o que você quer comprar e saber se isso vai estar dentro dos R$5 que você tem. Então você precisa dos números. Então a humanidade também precisa dos números. Então o primeiro conjunto numérico que surgiu na história da humanidade, isso, desde o começo, quando nós ainda nem tínhamos casas assim, nós morávamos ainda em cavernas, éramos homens e mulheres das cavernas, não é isso? Foram o conjunto dos números naturais, não é isso? E o nome já diz, ele surge de um modo muito natural. Por exemplo, se eu tivesse lá na minha caverna, guardada lá comigo, uma galinha, não é isso? Eu sei que eu tenho uma galinha. Se eu acordasse e ela não tivesse mais lá, eu sei que alguém roubou ela, ou ela fugiu, não é isso? E depois do tempo das cavernas, quando a gente começou a criar uma estabilidade num lugar, ter cemitério naquele lugar, ter fazenda naquele lugar, ter casa naquele lugar, e não mais nas cavernas, né? E se eu tivesse lá na minha fazenda, minha fazenda entre aspas, no lugar onde eu guardava os animais, se eu tivesse 3 porcos nisso, e no dia seguinte eu simplesmente acordasse e só visse um, eu sei que alguém foi lá e pegou meu porco, nisso. Então, começaram a criar a necessidade de contar, nisso. Então, contar, eu tenho 1 porco, 2 porcos, 2 porcos, 3 porcos, tá bom? Então, os números naturais, eles vêm a partir da contagem. Então, quem são eles, gente? Eles são assim, 0, 1, 2, 3, reticências, tá bom? A gente bota o N de natural, não é isso? E bota esse tracinho aqui em pé, que é um estilo para diferenciar do N normal. A gente bota esse tracinho aqui do lado do N, tá bom? Então, a gente começa do 0 e vai até o infinito, Esse conjunto aqui é infinito. Então, ele veio a partir da contagem. Se eu quero contar quantos alunos tem numa sala, eu vou contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu estou contando. Ele vem a partir da contagem, tá bom? O 0, ele é desse conjunto aqui. Só que o 0, ele foi descoberto muito depois do 1, 2, 3, 4. Primeiro foi descoberto o 1, 2, 3, a ideia, A ideia do 1, do 2, do 3, associada à quantidade. Depois que veio o 0. Então vamos pensar aqui, eu vou escrever esses números todos, numa reta, tá bom? Assim, enfileirados, tá bom? Ficaria assim, tá vendo? Ficaria assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até a reticência, até infinito. É um conjunto infinito. E repara, se eu tivesse aqui, se você tivesse aqui em cima do 0, tá bom? E você quisesse ir para o 1, você não poderia ir andando. Porque se você fosse andando, você ia cair nesse buraco aqui, nesse abismo. Você tem que dar um pulo, beleza? Você tem que dar um pulo para ir de um número para outro, tá bom? Aí a humanidade foi avançando, foi avançando, foi avançando e surgiram outros tipos de números, não é isso? Que são o quê? Os números negativos, Eles também existem, tá bom? Aonde que eles existem? Por exemplo, na temperatura. Na temperatura. Existe temperatura a 30 graus, 10 graus, 0 grau, não é isso? Mas também tem menos 1 grau,
menos 2 graus, que é frio pra caramba. Então, são números negativos na temperatura. Mas também, eles não surgiram pela temperatura. Eles foram descobertos a partir de dívida, de dinheiro. Por exemplo, quando começou a surgir o dinheiro, né, na história da humanidade, então, por exemplo, se eu tivesse sem dinheiro, tá bom? Aí eu pedisse dinheiro emprestado para você, que está assistindo o vídeo aí. Aí você me emprestava 10 reais, por exemplo, 10 reais. Aí, beleza. Aí eu não te paguei ainda. Então, se eu ganhasse 20 reais depois, né? Eu tenho 20 reais? Não. Não tenho 20 reais, porque eu vou ter que te dar 10, né? Isso, se eu for um cara honesto. Então o que eu tinha? Eu tinha menos 10 reais. E como eu ganhei 20, 10 vai para você e vou ficar com 10, tá bom? Então foi assim que surgiu o conjunto dos números inteiros, tá bom? Inteiros. A gente usa esse Z aqui, porque esse Z vem lá do alemão, né? Isso, número, em alemão, se fala Zahl. Zahl, então, começa com Z. Então, por isso que a gente usa os inteiros, né, como Z, porque foi um matemático alemão que estudou bastante esse conjunto dos números inteiros. Então, quem é esse conjunto, gente? Esse conjunto são todos os naturais, né? Isso, repara aqui que tá os naturais, ó, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Todos os naturais. E para trás estão os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Então, esse conjunto ele também é infinito, né? Ele vai até o menos infinito, menos 10, menos 11, menos 20. E também vai até o mais infinito. E se eu quiser colocar esse conjunto numa reta, né? Para ver como é que ele fica numa reta, eu escreveria ele assim, tá bom? Então, daqui para cá estão todos os naturais, né? Isso que eu já tive aqui em cima, né? Isso. E agora eu complementei com os negativos deles, tá bom? Então tem 1, tem menos 1, tem 2, tem menos 2, tem 3, tem menos 3. E repara que o 0, ele não é nem negativo, nem positivo, tá bom? O 0 é como se fosse aqui um divisor de águas. O 0 é neutro, tá bom? Na direita do 0, né? Na direita do 0 eu vou ter os positivos e na esquerda eu vou ter os negativos, tá bom? Então esses são os conjuntos dos números naturais e dos números inteiros. Então, se nós quisermos, né, descrever esses conjuntos em termos de diagramas, né, esses círculozinhos, seria assim. Esse aqui seria o conjunto dos números naturais, tá bom? E se nós quiséssemos colocar os naturais e os inteiros, nós escreveríamos assim, tá vendo? Com os naturais dentro dos inteiros. Porque se você perceber, os naturais eles estão dentro dos inteiros, ó. Os naturais é de 0, 1, 2, 3 até em cima, os inteiros também. Só que ele tem números a mais, que são os de trás do 0. Menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Então, ó, os naturais eles estão contidos dentro dos inteiros, tá bom? Então, a gente escreve assim, os naturais e os inteiros por fora, pegando os naturais. Vamos ver agora um outro conjunto numérico que surgiu na história da nossa humanidade. Se você estava suspeitando que era os racionais, você acertou. Esse conjunto é o conjunto dos números racionais. Ele surgiu a partir de divisões, não é isso? Então, por isso que o símbolo dele é Q, de quociente das divisões. Então, por exemplo, eu tenho 4 balas e quero dividir elas igualmente para os meus 2 filhos. Então, eu vou dar quanto? 2 para cada. Eu vou dividir 4 por 2, que dá 2. Então, o quociente aí foi 2. Então, os racionais, gente, quem são os racionais? Eles são as frações, tá vendo? Eles são as frações, que são quem? 1 sobre 2, 3 quartos, 20 sobre 37, etc. Todas as frações, todo número que pode ser escrito como uma fração é um número racional. Mas, além deles, também tem os outros, que são o quê? Os números decimais, os números que têm vírgula. Vamos dividir aqui, ó. Divide 1 por 2, vai dar 0,5. Divide o 3 por 4, vai dar 0,75. Então, os números que têm vírgula, gente, os números decimais, não é isso? Mas cuidado, não são todos os decimais, ó. Os números decimais que são periódicos, números decimais periódicos. O que seriam os números decimais periódicos? São números que a parte, né, decimal, a parte que está depois da vírgula, a partir de um momento ela começa a se repetir. Então, por exemplo, 0,333333 é um número decimal periódico. O 3 está sempre se repetindo. 0,12121212 está sempre se repetindo. Mesmo se o começo não tiver repetições, mas depois tiver, também é considerado um número decimal periódico. Por exemplo, ó,
0,1415, aí vem 6666666. Então, ó, o 1415 não se repete, não é isso? Mas depois deles, todo mundo se repete, 66666. Então, esse aqui também é considerado o número decimal periódico, não é isso? Por que eles são também, fazem parte também do conjunto dos números racionais? Porque, gente, a gente vê, né, que todo número decimal periódico, não é isso? Ele pode ser escrito como uma fração. Então, se é fração, é um número racional, tá bom? E se é número decimal periódico, também é número racional, porque a gente pode escrever eles como uma fração. Então, quem é esse tal desse conjunto dos números racionais? Esse conjunto ele pode ser representado assim, tá vendo? Olha só. Esse conjunto vai ser quem? Vai ser, ó, A sobre B. Vão ser as frações, né? Vão ser as frações. A sobre B, aonde que está o A e o B? O A e o B são elementos do conjunto dos números inteiros. Só que lembra, o B não pode ser zero, né? Porque se eu dividir por zero, não dá para dividir por zero, né? Não dá. Então, o B não pode ser zero. Então, os racionais são todas as frações. E também são os números decimais periódicos, porque eles são frações. Eles podem ser escritos como frações. Então, vamos pensar numa coisa aqui, ó. O 7, gente, se eu pegar aqui o A sendo 7, tá bom? Peguei. Se eu pegar o B sendo 1, 7 sobre 1 dá 7, né? Então, o 7, ele pertence ao conjunto dos números naturais, mas ele também pertence ao conjunto dos números racionais, porque todo número natural eu posso escrever como uma fração se eu dizer que o denominador é 1, tá bom? E se eu pegar, então, agora o A sendo menos 3, né? Porque o A está no inteiro, então eu posso pegar ele sendo menos 3. O A sendo menos 3, tá bom? E o B sendo, né, o 1. Então vai ficar menos 3 sobre 1, que é um número racional, né? Isso, ele está nessa forma aqui, A sobre B, onde o A e B são inteiros e o B não pode ser zero. Então ele é racional e ele também é o quê? Inteiro. Então, ó, os números naturais e os números inteiros, todos eles também são números racionais. Todos eles também podem ser escritos como frações. Então, por isso que são racionais. Então, você lembra daquela nossa reta que nós estávamos preenchendo desde o começo? Então, ó, começamos com uma retinha assim, tá vendo? Depois já aumentamos ela para o outro lado, tá vendo? E agora, se eu colocar os racionais, né, eu vou ter ela como? Eu vou começar a preencher ela entre aqueles buracos. Olha só como é que vai ficar, tá vendo? Eu já vou ter ela bastante preenchida, tá vendo? Entre 0 e 1 já tem vários pontinhos. Mas repara, mesmo se eu tivesse aqui em pé, eu não conseguiria andar perfeitamente sobre essa reta. Eu teria que dar alguns pulinhos, tá bom? Alguns pulinhos. Então, isso não é legal, né? Isso porque eu posso cair. Eu posso cair nesse abismo aqui, né? Isso. Então, eu quero andar sobre essa reta sem ter que dar nenhum pulo. Eu quero poder correr livremente por essa reta. Será que eu consigo? Vamos ver. Vamos ver o nosso próximo conjunto, né? Para ver se ele vai conseguir preencher esses buracos da reta ou não. Então, aqui, ó. Estão aqui os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os inteiros, que são todos os naturais, mais os negativos. E esses aqui em cinza são os nossos números que são racionais, tá vendo? Eles estão entre os inteiros e também são os inteiros, né? Porque lembra, 3 é 3 sobre 1, que é um número racional. Então vamos representar agora esse conjunto num diagrama. Então, olha, ficaria assim, tá vendo? Aqui está o conjunto dos números naturais, tá vendo? E aqui está o conjunto dos números inteiros, né? Que está englobando os naturais. Mas como nós vimos que todo natural e todo inteiro também é racional, então o racional está aqui por fora, ó, pegando todo mundo. Então, ó, os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais. Está todo mundo dentro dos racionais, tá bom? E quem são os números que estão aqui, né? Que são racionais, mas não são naturais nem inteiros? Por exemplo, as frações mesmo, né? 1 sobre 2, por exemplo. 1 sobre 2 está aqui. Ela não é inteiro, né? Que os inteiros estão aqui dentro, nem natural. Ela é só racional. Mas o 3, que está aqui, é racional. O menos 7, que está aqui, também é racional. Por isso que fica dessa forma. Então, ó, o quarto conjunto numérico, né, que surgiu, ele não foi tão fácil assim de ser descoberto, né? Demorou bastante tempo para ele ser descoberto. Ele só começou a surgir mesmo quando
teve a matemática mais forte de fazer conta, que ele foi aparecendo. Quem são esse conjunto aqui? Quem é esse conjunto aqui, né? Dos números irracionais. Irracionais, por isso que tem um i aqui, tá vendo? O nome dele já diz, né? São os números que não são racionais. Se eles não são racionais, eles não são nem naturais e nem inteiros, né? Porque lembra, os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Então, quem são esses conjuntos aqui? Né? Que eles são como se fosse o antirracionais. Quem não é racional é irracional, não é isso? Então, ó, eles são quem, né? Primeiramente, podemos pensar assim, eles são as raízes que a resposta não é um número racional. Por exemplo, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 é racional, não é isso? Raiz de 9 é 3, que é racional. Agora, tem raízes, gente, que a resposta não dá um número racional. Por exemplo, ó, tem várias, né? Ó. Raiz de 2, não dá. Raiz de 7, não dá. Raiz de 8, raiz de 5. E também os negativos deles. Raiz de menos 2, menos raiz de 2, menos raiz de 7, menos raiz de 8, tá bom? Esses números, menos raiz de 5, esses números, se nós formos fazer na calculadora, você vai ver o quê? Que vai dar resposta a isso aqui, ó. Um número decimal, ou seja, um número com vírgula, mas que eles não são periódicos, ou seja, depois da vírgula não se repete, não tem um padrão de repetição, não é isso? Por exemplo, ó, o raiz de 5. O raiz de 5 é 2,23, 60, 67 e por aí vai. Nunca tem um padrão de repetição como tinha nos racionais. Então, é isso que gera os irracionais. Os irracionais, né, são aqueles que não são racionais, tá bom? Existem números especiais aqui, que são bastante famosos, né? O pi, por exemplo, né, lá da geometria, ele é um número irracional também, porque depois da vírgula não se repete, nunca se repete. 3,14, 15, 92, por aí vai. E o E também. O E é um número famoso também, tá bom? Ele é o 2,718,281, nunca se repete, nunca se repete. Então podemos pensar o seguinte, ó, os irracionais é quem? São aqueles que não são racionais, né? Não são racionais. E então os racionais não são as frações? Então, quem são os irracionais? São aqueles que não podem ser escritos como uma fração. Então, todos esses números aqui, ó, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 8, pi, raiz de 5, é impossível você escrever eles como uma fração, tá bom? Como uma fração. Mas é claro, né? Todo número você pode escrever como fração, tá bom? Por exemplo, o raiz de 5 pode ser raiz de 5 sobre 1, tá bom? Mas eu quero os casos onde o denominador não é 1, tá bom? Não é 1. Eu quero contar dois números, tá bom? Que o denominador não é 1. Então, eu não consigo escrever ele como uma fração. Então, é essa uma definição que nós podemos dar para os irracionais. Quem são os irracionais? Os irracionais são aqueles números que não podem ser escritos como uma fração, A sobre B, tá bom? Onde o A e B pertencem aos racionais. E o B não pode ser 0 e o B também não pode ser 1, né? Porque lembra, se o B for 1, eu consigo escrever todo número como uma fração, né? Isso é π. Vai ser π sobre 1, que dá π. Né? Só que eu quero uma fração onde o denominador não pode ser nem 0 nem 1, tá bom? Então, quem são os irracionais, gente? São aqueles que não podem ser escritos como uma fração, tá bom? Onde o denominador não é 1. E também podemos pensar assim, ó, os irracionais, que é a mesma coisa, equivalente a dizer isso de verde, é dizer isso aqui de baixo. São os números decimais não periódicos. São os números decimais onde depois da vírgula ninguém se repete. Então você pode fazer um exercício assim, alguém te pergunta, me dá um número aí que ele é irracional. Você não tem que pensar para responder, você pode falar assim, qualquer número que depois da vírgula ninguém se repete. Por exemplo, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. 7, 8, 9, 10, 11. Alguém vai se repetir? Não, ninguém vai se repetir. Então, ele é um número irracional, tá bom? Números irracionais são esses tipos de números que são não periódicos, são números decimais não periódicos. E esses tipos de números é impossível escrever eles como uma fração. A gente só consegue escrever como uma fração aqueles números que toda hora, que depois da vírgula se repetem. Ou seja, eles são periódicos. Tá bom, gente? Então vamos ver agora esse conjunto em forma de diagrama. Ficaria então assim, tá vendo? Como claramente você deve ter imaginado, né? Porque se quem é irracional, né? Se quem é irracional são os que não são racionais, então ele não pode estar aqui dentro, né? Não pode estar aqui dentro. Porque todo número que
que é irracional, ele não é racional. Então, aqui estão os naturais, os inteiros e os racionais. E do lado de fora, né, sozinho, isolado, tá os irracionais, tá bom? E agora, gente, vamos ver esse conjunto aí na reta, tá bom? Na reta, ó. Lembra que essa reta aqui ainda era cheia de buraco? Cheia de buraco? Então, gente, o segredo para preencher esses buracos está nos irracionais. Os irracionais, gente, se nós formos colocar eles aqui, nesses buraquinhos aqui na reta, tá vendo? Eles vão preencher todo mundo. Vão preencher todo mundo de modo que, quando nós desenhamos a reta, né? Ela fica, gente, simplesmente toda retinha. A gente pode andar por ela, correr por ela. Ela não tem nenhum buraco, tá bom? E essa reta, gente, é chamada de reta real. Vinda do quê? Do conjunto dos números reais, tá bom? Por que conjunto dos números reais? Quem é esse conjunto? Esse conjunto, ele surge quando eu pego o conjunto dos racionais e faço a união com os irracionais. Ou seja, quem são os reais? Eles são ou os racionais ou os irracionais, tá bom? Então, esses dois conjuntos juntos, né? Juntos, mas cuidado, separados, né? Porque eles não podem estar um dentro do outro. Eles dois juntinhos assim, eles formam um novo conjunto chamado dos conjuntos dos reais, dos números reais. Que esse conjunto real, ele consegue, se você estiver em pé em cima da reta, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E também aqui tem os racionais e os irracionais. Você consegue andar por essa reta porque ela não tem nenhum buraco. Então você pode correr à vontade que você não vai cair. Então está aqui o conjunto dos números reais, tá vendo? Reais. Eles são quem? Eles são os racionais unidos com os irracionais. Ou seja, quem são os reais? É um número que ou ele é racional ou ele é irracional, tá bom? Essa é a definição. E no diagrama, né? Em diagrama, ele é quem? Ele é realmente aqueles dois conjuntos, né? Ali. Aqueles dois conjuntos ali, os racionais e os irracionais, eles formam os reais. Mas aí, gente, fica uma pergunta no ar que cai bastante em prova, muitas das vezes. Olha só, como que eu faço para marcar os números irracionais na reta real? Né? Porque, por exemplo, o 0, o 1, o 2 é fácil de marcar, né? É fácil. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá minha reta real, tá vendo? Eu quero marcar o 1. O 1 tá aqui, não é isso? Quero marcar o menos 7. Tá aqui, não é isso? Quero marcar o 7 sobre 2. Eu vou dividir, vai dar 3,5, né? Eu vou marcar lá 3,5, não é isso? Mas como é que eu faço, por exemplo, para marcar números irracionais? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 10. Aonde que eu marco aqui nessa reta raiz de 10? Será que eu sei? Não sei, né? Então vamos agora aprender sobre isso. Para a gente aprender sobre isso, vamos usar uma técnica muito interessante, que é fazer o quê? Que é fazer uma tabelinha dos números. Aonde, ó, em cima, eu vou colocar todos os números naturais, né, assim, até o 9, tá bom, por exemplo. Eu posso até continuar, botar 10, 11, 12, mas isso depende da sua necessidade, tá bom? Qual número que você quer marcar na reta. Qual número racional que você quer marcar na reta. Aqui pra gente tá bom até o 9, mas se for muito grande, você pode até botar mais. Então, ó, vou fazer uma tabelinha dos números, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos números, né, x aqui, x é o número. E embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar esses números ao quadrado, tá bom? Ó, elevei ao quadrado, tá bom? Então, embaixo vai ser quem? Se em cima era x, embaixo é x ao quadrado. Vai ser quem? 0, 1, 4, por quê? 2 ao quadrado é 4. 9, que é 3 ao quadrado, 16, 25, 36, 49, 64, 81, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos lá comigo. Eu quero marcar na reta real esses números aqui, tá vendo? Raiz de 2, raiz de 7, raiz de 10, raiz de 21, raiz de 80 e raiz de 43. Repara que nenhum deles você consegue descobrir, porque eles são todos aqui irracionais. Nenhum deles você consegue tirar a raiz e dar um número racional, tá bom? Então, eles são o quê? Eles são números decimais não periódicos. Então, por exemplo, como é que eu faço isso, né? Eu vou pensar que o meu x vai ser esses números aqui. Eu vou pensar, por exemplo, que o meu x é raiz de 2, tá bom? X é raiz de 2. Então, ó, se o x é raiz de 2, eu sei onde marcar o raiz de 2 aqui? O raiz de 2 aqui em cima? Não sei. Não sei onde marcar. Mas, e se eu chegar e elevar ele ao quadrado? Ora, se eu elevar o raiz de 2 ao quadrado, gente, vai dar 2, né? Lembra, qualquer número raiz, né? É raiz quadrada, né? Elevado a 2, vai cortar a raiz com 2, vai ficar só o número de dentro, que é 2. Então, ó, aqui está meu x, tá vendo? Aqui está meu x, que eu não sei marcar aonde ele é aqui em cima.
E aqui está o meu x ao quadrado, né? Que eu sei marcar. Esse aqui eu sei marcar. Aonde é aqui embaixo, tá bom? Ó, x ao quadrado é 2. O 2 está onde aqui? O 2 está entre 64 e 81? Não. O 2 está entre 4 e 9? Não. O 2, ele está aqui, né? Ó. O 2 está aqui, não tá? O 2, ele está entre o 1 e o 4. Aqui que está o 2. Então, eu sei que o 2 está aqui, tá bom? O 2 está aqui. Se o 2 está aqui, gente, e o 2 aqui representa o x ao quadrado, aonde vai estar o meu x? Que é quem? Raiz de 2. Vai estar aqui em cima. Tá bom? Então, aqui vai estar o meu raiz de 2. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O raiz de 2, ele está na reta real entre o 1 e o 2. Tá bom? Entre o 1 e o 2 está o raiz de 2. E ele está mais perto de quem? Mais perto do 1. Tá bom? Porque ó, o 2 aqui embaixo está mais perto do 1 do que do 4. Então, o meu raiz de 2 vai estar mais perto do 1. Vamos ver mais perto do 1 do que do 2. Vamos ver, então, para treinar essa técnica, o raiz de 7. Ó. É sempre assim, gente. Raiz de 7. Eu vou tirar, vou levar ao quadrado. Raiz de 7 elevado ao quadrado dá o quê? Dá 7. Tá bom? Dá 7. Então, lembra, ó, o meu raiz de 7 é o meu x. Tá bom? É o meu x. Dessa tabela aqui. E o meu 7 é quem? É o meu x ao quadrado, né? Porque eu levei o raiz de 7 ao quadrado e ficou só 7. Aonde que o 7 está aqui nessa tabela? Aqui na tabela do x ao quadrado. O 7 está entre 0 e 1? Não. O 7 está entre 1 e 4? Não. O 7 ele está, ó, entre quem? Entre o 4 e o 9, né? Aqui está o 7. Se o 7 está aqui, não é isso? Que é o x ao quadrado, e em cima, que é a parte do x, e aqui em cima, meu raiz de 7, eu vou ter o meu raiz de 7. Então, meu raiz de 7, ó, ele está entre o 2 e o 3, tá bom? Só que ele está mais perto de quem? Mais perto do 3, tá bom? Por quê? Porque o 7, ó, ele está mais perto de quem? Do 4 ou do 9? Está mais perto do 9, tá bom? Então, é assim que a gente faz para marcar as raízes na reta real. Ó. Raiz de 10. O raiz de 10 vai ser o meu x. Quem vai ser meu x ao quadrado? Meu x ao quadrado vai ser 10. Tá bom? Aqui vai ser meu x ao quadrado vai ser 10. Então, o 10, ele está aonde aqui embaixo? O meu 10 é x ao quadrado. Então, eu vou ter que ver na tabela do x ao quadrado aonde que está o 10 aqui. O 10, ele está aqui, ó. Está entre o 9 e o 16. Mais perto do 9. Então, aqui em cima, né? Que é na tabela do x. Então, eu vou voltar aqui para cima. Raiz de 10. Eu vou ter aqui meu raiz de 10 entre 3 e 4. Só que mais perto de quem? Mais perto do 3. Mais perto do 3, porque o 9, o 10 está mais perto do 9. Então, o raiz de 10 está mais perto do 3. O raiz de 2 está mais perto do 1, tá bom? E o raiz de 7, ele está mais perto do 3, tá bom? Por quê? Porque lembra, ó, o meu 7 está mais perto do 9. Então, o meu raiz de 7 vai estar mais perto do 3, tá bom? Agora, gente, a raiz de 21. Raiz de 21. De novo, eleva ao quadrado. 21. O 21... ele está aonde aqui na tabela do x ao quadrado? Está entre 25 e 36. Aqui está o meu 21. Então, meu raiz de 21 vai estar na tabela aqui do x, não é isso? Vai estar entre os 5 e 6. Aí você olha, o 21 está mais perto do 25 ou do 36? Do 25. Então, meu raiz de 21 vai estar mais perto do 5, tá bom? Agora, vamos lá. Raiz de 80, gente. Raiz de 80, eu vou tirar a raiz elevando ao quadrado, vai dar 80. 80, gente, tá entre quem aqui? Tá entre 64 e 81, tá bom? O meu 80 tá entre 64 e 81. Então, a minha raiz de 80 vai estar aqui em cima na tabela do x, né? Entre 8 e 9. E com certeza, como 80 está mais pertinho do 81, a minha raiz de 80 vai estar pertinho do 9, tá bom? Se você vir na calculadora, a raiz de 80 deve ser 9, alguma coisinha, porque ela está muito perto do 9. E agora, para o 43, tá vendo? A raiz de 43. De novo, ó, eu vou tirar a raiz do 43, tá bom? Então, vai dar 43. E vou ver aqui, o 43, ele está aonde aqui, ó? Ele está entre o 36 e o 49, tá bom? Aqui está o meu 43. E agora fica a pergunta, né? O 43, ele está mais perto do 36 ou mais perto do 49, ó? 43 menos 36, né? Dá 7. 49 menos 43
dá 6. Então, ele está mais perto do 49, tá bom? Então, aqui em cima vai estar a minha raiz de 43, tá bom? E ela vai estar mais perto do 7, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, tem a minha reta real. Então, eu vou marcar agora esses pontos, ó. O raiz de 2, ele está entre 1 e 2, tá bom? Se o raiz de 2 está entre 1 e 2, só que está mais perto do 1. Então, vou marcar ele aqui, ó. Tá aqui meu raiz de 2. Tá bom? Por aqui, mais ou menos. Ó, o meu raiz de 7 está entre 2 e 3, só que está mais perto do 3. Então, vou marcar ele por aqui assim. Tá bom? Agora, o meu raiz de 10 está entre 3 e 4, só que está mais perto do 3. Então, vou marcar ele por aqui assim, ó. Aqui está meu raiz de 10. Tá bom? Agora, o meu raiz de 21. Meu raiz de 21 está entre 5 e 6. Tá bom? Só que está mais perto do 5. Então, vou marcar ele por aqui assim, raiz de 21. Tá bom? Agora, o meu raiz de 43, ele está entre quem? Ele está entre 6 e 7. 6 e 7, tá bom? E está mais perto do 7. Então, vou marcar aqui o meu raiz de 43, tá bom? Agora, o meu raiz de 80. Meu raiz de 80, ele está entre 8 e 9, mais perto do 9. E repara que é bem perto mesmo, né? Porque, ó, bem pertinho, porque o 80 está pertinho de 81. Então, o raiz de 80 vai estar pertinho do 9. Então, vou botar aqui meu raiz de 80. Tá bom, gente? Então, é assim que a gente faz para marcar números irracionais na reta real, tá bom? Fica aí essa tabelinha que é muito importante, tá? Onde em cima tem os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. E embaixo estão as raízes. Desculpa, embaixo estão eles elevados ao quadrado. Então, a raiz, para você marcar, você vê aonde está aqui embaixo, né? O número fora da raiz, né? Isso eleva ao quadrado. Aí, em cima, vai estar o número com a raiz, né? Que é o que você quer descobrir onde tem que marcar, tá bom? Então, foquem aí bastante nos conjuntos numéricos. É um tipo de assunto que sempre está caindo em concurso, tá bom? Então, um grande abraço, tudo de bom e bons estudos.